Olá, seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre espasticidade, fisiopatologia, avaliação, então uma aula super completa. Essa aula que você vai assistir faz parte de um evento especial, que é o aniversário de 8 anos do canal Neurofuncional. Então se você ainda não conhecia o canal, não é inscrito, eu te convido a inscrever aí embaixo. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que dessa forma você ajuda a gente a alcançar mais pessoas e dar um apoio aqui ao canal. Além dessa aula, terão mais 3 aulas com convidados especiais, então com temas muito importantes dentro da neuroreabilitação. E se você tiver inscrito, você não vai perder, tá bom? Então já garante sua inscrição aí embaixo. O único recado, talvez você que esteja assistindo essa aula, você não seja da área da saúde, talvez você seja um paciente que teve uma lesão e quer entender melhor sobre espasticidade. Essa aula vai ter uma linguagem mais direcionada para o perfil, de estudantes e profissionais da área da saúde. Então talvez eu utilize alguns termos que para você fica um pouquinho difícil de entender. Por isso eu te recomendo, eu já tenho aulas aqui no canal falando especialmente para vocês, tá? Então com uma linguagem muito simples, muito mais fácil, tá? Então eu te recomendo a procurar ali no canal essas aulas, mas lógico, sinta-se à vontade para assistir também, se ficar com alguma dúvida, comenta ali nos comentários. Mas agora, sem mais demoras, vamos estudar neuro! Vamos dar início à nossa aula sobre espasticidade, bases fisiológicas e avaliação. Antes de eu começar com o conteúdo, caso você não me conheça, está chegando agora no canal, meu nome é Rogério Souza, eu sou doutor e mestre em Ciências da Reabilitação aqui pela Universidade Estadual de Londrina, sou especialista em Fisioterapia Neurofuncional pelo COFITO, fiz residência em Fisioterapia Neurofuncional e atualmente estou como professor da Universidade Estadual de Londrina, Tenho diversos cursos também online, tanto de neuroanatomia, fisiopatologia, avaliação e neuroimagem. Então, caso você queira aprender mais comigo, eu vou deixar os links ali embaixo. E essa aula de hoje foi um dos temas que vocês mais me pediram lá no Instagram. Então, caso você não me siga ainda lá, é só você procurar @neurofuncionalr, tá? Que tem muito conteúdo legal, vários posts, então é uma forma da gente interagir também. Então, caso você não me conheça, não me siga lá também, corre lá, beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria começar falando sobre a definição de espasticidade. Existem muitas definições, tá? Isso acaba confundindo um pouquinho as pessoas na hora de estudar, mas, Rogério, mas o que é espasticidade? E essa é uma definição que eu gosto muito, que é do Consort, relacionado com espasticidade, é uma das definições mais usadas no mundo inteiro. Então eu vou ler ela para vocês e depois a gente vai entender melhor isso, tá bom? Então vamos lá, a espasticidade pode ser definida como uma desordem do controle sensório-motor, guarda essa palavrinha aí, tá? Desordem do controle sensório-motor, resultado de uma lesão do neurônio motor superior, então aqui já fala onde está a causa. Para ter espasticidade tem que ter lesão do neurônio motor superior. Rogério, o que é o neurônio motor superior? Calma! Não seja ansioso, eu vou te explicar essas coisas daqui a pouquinho. Apresentando-se como ativação involuntária dos músculos, que é o que o pessoal chama de espasmo, essa contração, essa ativação muscular, só que ela é involuntária. E aí é uma coisa que nós precisamos saber, mas os pacientes normalmente confundem. Muitos pacientes veem ali o espasmo acontecer e acham que é algo bom, porque eles falam, Rogério, meu braço está mexendo. Mas, gente, essa é uma contração muscular involuntária. Ela não aconteceu porque saiu uma sinapse lá do cérebro e chegou no músculo. Não. É uma ativação involuntária, de forma reflexa, beleza? Então, pode ser de forma intermitente ou sustentada. Tem paciente que tem essa ativação intermitente e para, e tem outros que tem esse espasmo mantém numa postura, tá? Que é o que a gente conhece, por exemplo, a postura flexora, padrão de decorticação, esses termos que a gente ouve bastante na neuro, tem relação com isso, tá bom? Vamos lá então, gente, para a gente entender espasticidade, alguns pontos dessa definição você tem que entender bem, sai do Instagram, sai do celular e foca aqui comigo. Espasticidade, ela acontece porque ocorre uma desordem, um desequilíbrio sensório-motor.
Rogério, por que esse desequilíbrio acontece? Porque uma estrutura muito importante, chamada de neurônio motor superior, ou motoneurônio superior, ou primeiro neurônio, que fica lá principalmente no lobo frontal, mas que ele é grandão, ele sai lá do lobo frontal, passa pela cápsula interna, passa pelo tronco encefálico e vai lá para a medula. Então o axônio desse neurônio é grandão. Se tiver uma lesão lá na área motora primária, na cápsula interna, no tronco encefálico ou na medula, o paciente pode ter espasticidade. É por isso que a espasticidade ela é uma apresentação clínica muito comum em pacientes neurológicos, porque independente se ele teve uma lesão na medula ou se ele teve uma lesão cortical, ele pode ter espasticidade, porque esse neurônio motor superior ele é grande. Rogério, eu nem lembro quem é esse neurônio motor superior, inferior. Revise isso para mim. Gente, nós temos aula disso aqui no canal, tá? Quem é meu aluno lá dos meus cursos, inclusive essa aula é um resumo de uma das aulas do meu curso de avaliação, que eu explico tudo sobre espasticidade, alterações de tônus. E também tem aula sobre vias motoras e eu explico espasticidade também no meu curso de neuroanatomia. Mas aqui eu quero explicar o mais importante para você, porque eu quero que você saia dessa aula entendendo tudo de espasticidade. Então presta atenção comigo. Quando nós falamos, gente, de via, de tratos relacionados com movimento voluntário, qual que é a principal via motora? Essa é a perguntinha que cai bastante em concurso. Qual que é a principal via motora, Rogério? É o trato corticoespinhal. Ah, se você é aluno, se você é profissional, você tem que saber disso? Você tem que saber disso. A principal via motora é o trato córtico-espinhal. E presta atenção aqui comigo. Essa via ela é formada por dois neurônios. O neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. A gente vai conhecer essa via agora. Mas você entendeu isso? Se não entendeu, volta um pouquinho esse vídeo, reassista, porque isso você precisa saber. Beleza? A principal via motora é o trato córtico-espinhal, composta por dois neurônios. O primeiro neurônio, gente, ó, olha aqui na imagem para mim. O corpo dele, lembra que o neurônio ele tem corpo axônio, né? O corpo dele, a maioria fica localizada aqui no giro pré-central, que quando a gente estuda neuroanatomia, nós chamamos essa área de área motora primária. Então, gente, só o corpo do neurônio mora aqui. Deixa eu até desenhar para tentar deixar isso um pouco mais didático para vocês. Ó, é como se só o corpo do neurônio morasse aqui, tá? Só que o axônio dele, ó, ele desce, vai passar pela cápsula interna, nessa regiãozinha aqui, ó, da cápsula interna, vai descer, vai passar o tronco encefálico, e é uma informação importante. Quando chega lá no bulbo, tá, de 75 a 90% desses axônios cruzam, trocam de lado. Nós chamamos isso de decussação. O que é decussação, Rogério? Quando uma via troca de lado. Então imagina, ó, presta atenção aqui comigo. O corpo do neurônio está aqui do lado direito, lá no lobo frontal. Ele desce, passa na cápsula interna, passa no tronco encefálico, só que na hora que chega no bulbo, 75 a 90% desses axônios cruzam de lado, eles vão para o lado esquerdo. Isso nós chamamos de decussação das pirâmides, é isso aqui. Então, gente, esses neurônios que mudaram de lado vão formar o trato córtico-espinhal lateral. Esses que ainda não mudaram de lado, mas que vão mudar daqui a pouquinho, tá? Esses que permaneceram aqui vão formar o trato córtico-espinhal anterior. Rogério, eu preciso decorar isso? Não. Para a aula de hoje, eu nem preciso que você se atente tanto a isso. Eu só preciso que você entenda. Ó, o primeiro neurônio saiu daqui, passou pelo tronco encefálico e vai vir para onde, Rogério? Vai vir para a medula, tá? E ele tem um caminho longo na medula, tudo bem? Então, ó, isso que nós vimos ali, ó o corpinho do primeiro neurônio. Agora tá bonito de ver, né? Tá aqui, ó, nós vemos o axônio, passou na cápsula interna, vai passar no tronco encefálico, ó, lá no bulbo vai cruzar, vai trocar de lado. E esse axônio continua descendo até encontrar o segundo neurônio. Rogério, aonde que o segundo neurônio mora? Presta atenção, ele mora na medula. Ok? Então, o primeiro neurônio, o corpinho tá onde? Principalmente no lobo frontal, tá? O axônio dele é longo, desce tudo isso aqui. O segundo neurônio, o corpo mora na medula, só que o axônio, ele sai, ele vai lá para os nervos periféricos para inervar o músculo.
Então pensa comigo, ó, eu sei que é um tema um pouquinho complicado, mas eu preciso que você preste atenção aqui comigo para entender isso aqui. Nós temos dois neurônios, um que mora no lobo frontal principalmente, tá? Por que eu falo principalmente? Tem alguns que não moram, mas eu não quero te confundir nessa aula de hoje. Então a maioria, tá? Lá no lobo frontal. E o segundo neurônio, o corpo mora na medula. E o que você precisa entender? O que o primeiro neurônio faz, tá? Ele manda informação para o segundo neurônio para contrair o músculo. Ok, isso você já sabe, tá? Ou deveria saber, tá? Mas ele tem um outro papel importante e é esse que nós precisamos saber para essa aula de hoje. Gente, o primeiro neurônio, ele tem uma função modulatória. Rogério, o que isso significa? Ele inibe, tá? Ele modula o segundo neurônio. Eu gosto de dar um exemplo nas minhas aulas. O primeiro neurônio é como se fosse uma mãe muito brava. Sabe quando aquela mãe é brava, a criança fala um A, a mãe já olha torto, sabe? É o primeiro neurônio. Então o primeiro neurônio é tipo a mãe brava, ele inibe o segundo neurônio, fala, ó, você se comporta. O segundo neurônio é tipo aquela criança que é uma peste, né? Criança arteira, que se a mãe saiu, ele bota fogo na casa. Esse é o segundo neurônio. Pensa comigo. A criança arteira, quando a mãe brava está perto, faz arte? Não faz. Ela faz o quê? Quando essa mãe não está. Aí, essa analogia ela serve para você entender o processo, tá? A fisiopatologia da espasticidade. O primeiro neurônio, ele é tipo a mãe brava, ele inibe o segundo neurônio, tá? Ele inibe. Só que quando eu tenho lesão desse primeiro neurônio, a lesão pode estar lá no lobo frontal, na cápsula interna, no tronco encefálico ou na medula, não importa. Quando eu tenho lesão desse primeiro neurônio, ele deixa de inibir o segundo neurônio. Aí, galera, lembra que eu falei que o segundo neurônio é tipo aquela criança empesteada, né? O segundo neurônio, ele fica hiperativo quando ele não é inibido pelo primeiro neurônio. Então as respostas ficam aumentadas. E é por isso, gente, que a espasticidade acontece, porque tem uma lesão do primeiro neurônio. Então ocorre uma perda da inibição suprassegmentar. Então o primeiro neurônio deixa de inibir o segundo. Consequentemente, vão acontecer três coisas. Presta atenção comigo. Três coisas, tá? Um aumento dos reflexos, que nós chamamos de hiperreflexia. Um aumento do tônus, que nós chamamos de hipertonia. E o clonus, que é uma ativação muscular involuntária, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Esses três aspectos estão presentes na espasticidade. Então é como se a espasticidade fosse um combo que junta hiperreflexia, hipertonia e clonus. Você entendeu que é tipo assim, tem lesão do primeiro neurônio, você recebe de presente esse combo. E a espasticidade, ela é caracterizada por isso, por uma lesão de primeiro neurônio, tá? Esses espasmos que a gente vê, ele é decorrente disso, do aumento dos reflexos, do aumento do tônus e também da presença desse clonus. Tudo bem? Tá entendendo? Tá comigo? Vamos lá então. Eu sei que isso é um tema um pouquinho complexo. Eu não tive tempo porque a nossa aula hoje não é neuroanatomia do trato córtico espinhal, por isso que eu não vou ficar mais tempo aqui com vocês. Já foram 10 minutos de aula, mas eu queria revisar para você entender o contexto dessa nossa aula. Então, gente, ó, pensa comigo, presta atenção, ó. Essa aula você precisa estar atento aqui comigo. Vamos lá. Quando eu tenho lesão de primeiro neurônio, nós temos o que nós chamamos de síndrome do neurônio motor superior. Rogério, o que é a síndrome do neurônio motor superior? Ela é caracterizada pelo que nós chamamos de sinais positivos, então um aumento de respostas, tá? Então, quando nós pensamos, por exemplo, na espasticidade, ocorre um aumento do tônus, que nós chamamos de hipertonia elástica, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor esses tipos de hipertonia, fica tranquilo. Nós temos um aumento dos reflexos, que nós chamamos de hiperreflexia, e nós temos o clonus, que é caracterizado por uma ativação muscular reflexa depois que você estira um tendão. Eu vou mostrar depois essas coisas para vocês. Além disso, gente, quando tem lesão do primeiro neurônio, o paciente pode ter plegia, que é a ausência de movimento, ele tenta contrair o músculo, não acontece nada, ou ele tem uma paresia, que é uma fraqueza. Ele até contrai, mas não tem muita força. É isso. Pode ter o sinal de Babinski, o cutâneo plantar, quando a gente passa lá na planta do pé do paciente, ele faz o sinal de Babinski, o cutâneo plantar em extensão, tá? É característico, é patognomônico,
da lesão de primeiro neurônio. Pode ter reações associadas, então às vezes ele vai pegar um objeto, tem reações associadas e sinergias flexoras ou extensoras. Essas são as características de lesão de primeiro neurônio. Lembrando que a espasticidade é um combo de hipertonia mais hiperreflexia mais clonos. Não é o foco da nossa aula hoje, tá? Mas só para você saber, qual que é a síndrome do neurônio motor inferior? São sinais negativos, aí é para baixo. Uma diminuição do tônus, que nós chamamos de hipotonia, ou até uma atonia em caso de lesões mais graves. Pode ter plegia e paresia também, ausência de movimentos ou uma fraqueza importante. Arreflexia, sem reflexo nenhum, ou uma hiporreflexia, esses reflexos ficam diminuídos. Atrofia muscular, então ele vai perdendo massa muscular, porque se esse neurônio não chega no músculo, esse músculo atrofia. E diminuição da destreza também. Não vamos falar disso aqui hoje, porque o nosso foco, é lesão de neurônio motor superior. Mas deu para entender, então, a síndrome do neurônio motor superior e inferior? Vamos dar sequência. Então, só para a gente visualizar, quando nós falamos de espasticidade, ela é um efeito global, tá? Agora, explicando isso que eu dei de exemplo para vocês de uma forma mais lúdica, explicando da mãe brava e da criança. Por definição, quando nós falamos de lesão de neurônio motor superior, o efeito global da eliminação de todos os sistemas eferentes corticais e do tronco encefálico é de deixar a medula espinhal em um estado de hipersensibilidade a todos os estímulos somatosensoriais. O que está querendo dizer aí, gente? A resposta, se eu tenho lesão do primeiro neurônio, essa resposta não vai descer, não vai inibir o segundo neurônio que está na medula. Qual que é a resposta? Resultado final. Um estado de hipersensibilidade a todos os estímulos somatosensoriais. O paciente tem aumento de reflexo, aumento de tônus, tem clonos, tá? E isso aqui é o que nós estamos vendo, um paciente com espasticidade. Foi fazer uma flexão de ombro, a gente consegue ver ali esse tônus aumentando, esse clonus entrando também, tá? Então isso é a espasticidade, tá, gente? Uma resposta da lesão do primeiro neurônio. De uma forma muito simples, agora falando de hipertonia, existem várias classificações de hipertonia. Atonia é quando não tem tônus muscular, hipotonia está diminuído, normotonia é normal. O que é um tônus normal, Rogério? Baixo o suficiente para permitir um movimento, mas alto o suficiente para me manter contra a gravidade, é isso, tá? E nós temos dois tipos de hipertonia. A elástica, que é o que nós vemos em casos de lesão de neurônio motor superior. Então, na espasticidade, o que tem é a hipertonia elástica, tá? Elástica, ela é seletiva, ou ela pega os músculos flexores ou os extensores. Nós ainda temos os sinais, por exemplo, de canivete, lembra? Então, a hipertonia elástica, ela é seletiva, ou pega flexor ou pega extensor. A hipertonia plástica, lembra que o P é de Parkinson, né? Ela é um tipo de hipertonia diferente, que pega todos os músculos ali, os sinais são diferentes. Não vou falar muito disso aqui para não te confundir, mas hipertonia plástica é conhecida também como rigidez, que é comum em lesões tipo doença de Parkinson, parkinsonismo e tudo mais. Rogério, então você está me falando que em espasticidade o que é comum encontrar é hipertonia elástica? Exatamente, tá? E aí, olha só que interessante. Eu falei para vocês que o aumento do tônus acontece porque o paciente teve lesão de primeiro neurônio, não tem mais inibição, o tônus fica aumentado. Isso é o que nós chamamos de fatores neurais, tá, gente? Fator neural está relacionado com a lesão do neurônio que não inibe o segundo neurônio. Um fator neural, ok? Entretanto, existem outros fatores que influenciam o tônus, que nós chamamos de fatores não neurais, tá? Esses é importante, especialmente se você é profissional da área da reabilitação, você precisa saber disso. Porque muitas vezes a gente não vai atuar lá no neurônio que teve a lesão, não. A gente vai atuar aqui, nos fatores não neurais. Então isso aqui você precisa saber. Rogério, tá muito complicado entender esse negócio. Explica de uma forma mais simples, tá? Existem muitas coisas que influenciam o tônus. Por exemplo, fatores ambientais, a temperatura. Temperaturas mais frias podem levar, por exemplo, a um aumento de tônus? Pode. Só pegar você. Imagina que você está só de regata e te coloca lá no Polo Norte. O que vai acontecer com o teu tônus? Vai aumentar? Você vai ficar duro ali até, não vai? Então o tônus ele responde a fator ambiental, por exemplo. Pensa o oposto, o calor, né? Você está num calor tipo aqui de Londrina, né? Que é um calor
enfim, demais, né? Parece ficar mais relaxado, até, meu Deus, tô morrendo, né? Porque seu tônus abaixa. Se o paciente tem um controle postural pobre, nós normalmente vemos um aumento de tônus. Então, às vezes, o paciente tem uma espasticidade distal ou uma hipertonia distal porque ele tem um controle postural pobre. Por isso que nós, fisioterapeutas, trabalhando muito controle postural, né? Às vezes um déficit sensorial. Então, às vezes, esse tônus está aumentando para o paciente sentir melhor. Faz assim, ó, deixa sua mão fechada, fecha seus olhos. Agora você aperta bem forte a sua mão. O que acontece? Quando você aperta forte a sua mão, você não sente mais ela? Então, às vezes, o aumento do tônus acontece para o cérebro sentir melhor aquele membro. Olha que louco, tá? Então, nesses casos, a gente tem que trabalhar com estimulação sensorial, tá? Estado emocional. Como que é o tônus de uma pessoa depressiva? Não é para baixo? E da pessoa alegre, não é para cima? Então, assim, o tônus também é influenciado por estado emocional. Se a gente está numa superfície instável, você já andou de slackline, que é aquele elástico que você amarra em duas árvores? O que acontece quando você sobe naquele slackline? Seu tônus não aumenta? Se aumenta todo o seu tônus de tronco? Então, uma superfície instável tende a aumentar tônus. Fatores biomecânicos como o mau alinhamento também influenciam o tônus, tá? Reforço de características prévias, então a pessoa antes da lesão ela já era meio hipotônica, então depois da lesão provavelmente isso vai influenciar também. Encurtamentos e contraturas, estado nutricional e hormonal, prática de atividade física influencia positivamente no tônus e também fatores como a idade. A gente sabe que ao longo do tempo também o tônus pode ir alterando. Ufa, galera, para a gente finalizar a nossa aula, nós falamos de fisiopatologia, eu expliquei para você, ó, você não tem que sair daqui sabendo por que o paciente tem espasticidade, tá? Lembra do exemplo da mãe brava lá, tá? Explicamos fisiopatologia, aí eu expliquei para vocês que não é só fator neural que influencia no tônus, tem fatores não neurais também. E por fim, de uma forma simples, tá, gente? Não vou aprofundar aqui com vocês, mas eu gostaria de citar alguns instrumentos que são utilizados para a avaliação do tônus, tá? Lembrando que o tônus é um dos componentes que incluem a espasticidade, ó, presta atenção. A mais utilizada no mundo inteiro, Rogério, é a escala de Ashworth. Existem duas. A escala de Ashworth, simples, e a versão modificada. Qual que é a diferença? A modificada tem esse 1+ aqui, que é uma classificação um pouco mais sensível, especialmente ali para pacientes hemiparéticos. Mas basicamente ela gradua o tônus de 0 a 4, onde quanto maior a escala de Ashworth, maior o aumento de tônus desse paciente. Então ela é muito utilizada em pesquisa, porque ela é rápida, simples e não requer instrumento específico, e na prática clínica também. Só que tem um problema, né, gente? Tônus é uma coisa que muitas vezes, se você pegar dois terapeutas, um mais experiente e o outro um pouco menos, pode ser que eles graduem de forma diferente. Então a padronização é uma coisa um pouco mais difícil, tá? Então assim, só pra gente entender, tá? A escala de Ashworth, apesar de ser a melhor utilizada, tem suas falhas também, beleza? Quem é meu aluno lá do curso de avaliação tem aula prática, eu ensino a avaliar na prática a escala de Ashworth, como classificar e tudo mais. Se eu não me engano, eu coloquei aqui no canal também um trechinho dessa aula prática, se você quiser dar uma pesquisada ali, beleza? Mas como não é o nosso foco da aula de hoje, eu vou passar um pouquinho mais rápido por essa parte, tá? Outra escala que é muito usada, particularmente eu não gosto, é a escala de Tardieu, ou de Tardieu, tá? Ela é parecida com a escala de Ashworth, entretanto, ela tem algumas diferenças. A escala de Ashworth, a gente avalia com uma mobilização passiva. A escala de Tardieu, ela avalia em diferentes velocidades, normal, rápido e lento. Então isso ajuda a identificar um pouquinho melhor. Qual que é o meu problema com a escala de Tardieu? Eu acho que a sua graduação e a sua progressão, ela não é tão fidedigna e tão aplicável à prática clínica, tá? Eles começam falando de hipertonia, depois começam falando de clônus. Então, a forma de avaliar clônus é diferente da de avaliar tônus, então ele mistura um pouco tônus e clônus. É por isso, tá, que eu particularmente não gosto tanto dela. Então, assim, dá para usar, Rogério? Dá, é uma escala legal, mas só entenda que ela parece que ela se perde um pouquinho nessa descrição. Então, a escala de Ashworth, ela vai de 0 a 4, enquanto que a Tardieu até de 0 a 5, beleza? Existem outras escalas que são um pouquinho menos conhecidas, que são as escalas de espasmos musculares, né, de Penn e Lyle.
que são escalas assim, pouco utilizadas em pesquisa, mas na prática clínica vocês podem utilizar também. Estou deixando ela aqui caso vocês queiram conhecer melhor, tá? Agora falando um pouquinho de clonos, lembra então que a gente falou, a espasticidade ela é como se fosse um combo que junta o aumento do tônus, o aumento dos reflexos e o clonos. Já falamos de aumento de tônus, de hipertonia. Agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o clonos. Por definição, gente, o clonos ele é definido como uma contração rítmica que é mantida quando o músculo é rapidamente estirado e a tensão é mantida. Então isso aqui, você está vendo, ó, o avaliador ele está fazendo um estiramento dos músculos flexores e aí a gente vê uma contração rítmica que acontece quando ele mantém a posição. Se ele solta, para, tá? Então isso é o clonos, é isso que vocês estão vendo ali. Tem o estiramento rápido desse músculo e mantido, ocorre uma contração rítmica sustentada, tá? O paciente tem que ter mobilidade articular para você testar, porque se o paciente tiver ali uma anquilose de tornozelo, um déficit de mobilidade de tornozelo ou de punho, às vezes você não consegue testar. Você avalia realizando um estiramento rápido do tendão, tá? Então a gente avalia tanto no punho, patelar e aquileu lá no tornozelo, ok? E a gente classifica, por exemplo, se esse clonus ele é presente, se ele esgota ou não. Então, se você faz o estiramento, ele começa forte e vai diminuindo, é esgotável. Se você faz o estiramento e o clonus persiste, até você tirar a mão, isso é inesgotável, tá? Ou ausente. Então, só para vocês verem, lembra que o nosso foco maior não é esse, mas só para vocês verem as 3 formas de avaliação, tá? Então, aqui em punho, patelar e aquileu. Você faz um estiramento, beleza? Estiramento do punho, abaixamento da patela, tá? Um rebaixamento da patela ou um estiramento ali do gastrocnêmio e sóleo, tá? E além disso, lembrando que, além de tudo, na espasticidade é comum encontrar aumento dos reflexos, a hiperreflexia. E como que avalia reflexo, Rogério? Através de reflexos profundos, bicipital, tricipital, pronador, estilo radial. E aí tem os de membro inferior também, tá? Aquileu, patelar e adutor. Rogério, você gosta de avaliar nessas posições? Não, né, gente? Você vai colocar o paciente ajoelhado para avaliar aquileu ali. O ideal é a gente otimizar essa postura. Por isso que lá no meu curso de avaliação, eu ensino a fazer toda a avaliação de reflexo na mesma posição, tá? Imagina, por exemplo, paciente grave que não fica nem sentado, você vai colocar ele ajoelhado mesmo, né? Até parece. Então, a gente tem que tentar otimizar um pouquinho melhor a avaliação. Mas em casos de pacientes que têm espasticidade, é comum a gente encontrar hiperreflexia, um aumento da atividade reflexa. Beleza? Vamos fazer um fechamento de tudo que eu falei. Essa aula teve bastante conteúdo, né? Fala a verdade. Falei para vocês a definição da espasticidade, lembrando que ela é uma desordem do controle sensório-motor caracterizado pela lesão lá do primeiro neurônio, que cursa com atividade muscular reflexa. Ok? Lembra que eu expliquei que é um combo, tá? A espasticidade vem junto com ela, né? Hipertonia, hiperreflexia e clonus. Nós aprendemos as diferentes classificações de tônus, falamos sobre o que é o clonus, como que avalia reflexos, expliquei os fatores neurais e não neurais e a fisiopatologia. Por que o paciente tem espasticidade? Se caísse numa prova isso agora para você, o que você responderia? Por que o paciente tem espasticidade? Porque ele tem lesão aonde? No primeiro neurônio. Lembra que o corpo do primeiro neurônio está no córtex, o axônio dele é grande. Então o paciente pode ter lesão lá do lobo frontal, lá na cápsula interna, no tronco encefálico ou na medula e ainda assim ter espasticidade. Ufa, galera! Espero que essa aula tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Lógico que é um tema, assim, a gente poderia falar horas sobre espasticidade, tá? Inclusive, lembrando que essa aula é um resumo, tá? Eu não quis aprofundar em muitos pontos, porque senão essa aula ficaria muito extensa. E aqui para o canal, eu percebo que quando tem aula mais longa, vocês acabam não assistindo inteiro. Então, eu resumi os principais pontos. Lembrando que eu tenho os meus cursos, tá? Não tem vaga agora, mas caso você tenha interesse, eu vou deixar um link ali para a fila de espera, tá? Para quando abrir as vagas, você não perder. Então, o curso de Neuroanatomia e Fisiopatologia Clínica, onde eu te ensino tudo de neuroanatomia e de fisiopatologia, mas focado na prática clínica. Isso vai te ajudar muito a olhar para o paciente e entender o porquê que ele apresenta determinado quadro clínico, por exemplo. E o curso completo de avaliação neurofuncional, que tem aulas teóricas, aulas práticas, ficha de avaliação, um monte de conteúdo ali, que é o curso mais completo que eu tenho.
que provavelmente esse ano eu também abra vagas aí. Então, se você tem interesse nos cursos, já clica ali na lista de espera, beleza? Que minha equipe entra em contato quando a gente for abrir uma nova turma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu preparei com muito carinho, esse é o meu retorno aqui para o YouTube, tá, gente? Esses últimos 4 anos eu estava muito focado no doutorado, então infelizmente eu não consegui vir trazer muito conteúdo para vocês, até estava olhando que em 2024 eu não gravei nenhuma aula nova, tá? Eu só peguei alguns trechos ali. Enfim, agora esse ano eu quero focar totalmente aqui para vocês, então trazer muito conteúdo gratuito e de qualidade para vocês, e para isso você precisa estar inscrito aqui. Então, se você quer me ajudar, essa aula te ajudou, compartilha com os amigos, tá? Vamos ajudar essa mensagem a chegar mais longe, beleza? Lembrando que também eu tenho o meu Instagram, @neurofuncionalr, me segue lá que tem bastante coisa legal, beleza? Grande abraço, gente, fiquem com Deus, até a próxima!